pessoal, tudo bem com vocês aí? Sabadão, né? Chegamos no sábado e, como é de costume já, vamos fazer a leitura aí, né? Análise fazer uma análise macro aí dos principais índices mundiais, né? Vamos para a apresentação. Se você ainda não me conhece, primeira vez que você está acessando o canal, me chamo Mikael, tenho uma experiência de 7 anos, né, no mercado financeiro, principalmente voltado para análise técnica, tá? Que é minha especialização, tá? Há 7 anos eu estudo análise técnica, análise gráfica. E o disclaimer de sempre, né, do canal, que aqui eu não faço não faço recomendação de compra ou venda de nada, tá? É exclusivamente educacional. Aqui é só pra gente fazer as análises, os estudos baseados em análise técnica mesmo, tá bom? Vamos então para os gráficos aqui, né? Foi feito pedido também, antes de mais nada, né? Foi feito pedido para analisar o Dow Jones. Eu vou explicar aqui por que eu não analiso o Dow Jones aqui, tá? E antes disso também, né? Fazer esse pedido, se você gosta do conteúdo do canal, tá? Se inscreve nele, tá? Me ajuda também a crescer esse canal. Aperta o joinha para esse vídeo chegar, poder ter possibilidade de chegar em mais pessoas. E compartilha também no grupo de seus amigos, do grupo de mercado financeiro, tá? No grupo de família, que tem pessoas aí grupos de família que investem juntas agora. Então compartilha com eles, vamos disseminar uma análise simples, né, que funciona, tá bom? Sem muito frufru dentro da tela, tá bom? Que acaba dificultando a sua tomada de decisão. Beleza? Então, depois desse pedido, vamos para a análise do SP500, tá bom? A análise é o gráfico mãe, né? O índice mãe para todo mundo, é o drive de tudo o que acontece no resto do mundo, deriva daqui. Então, vamos fazer essa análise, tá beleza? A gente fez uma análise até semana passada nesse candle aqui, que foi o candle do dia 12, tá bom? Que foi sexta-feira. E a gente comentou, tá, que não poderia perder esse canal de jeito nenhum, ou essa LTA que tá passando aqui, tá bom? Essa LTA aqui, eu esqueci de abrir o programa. Não acredito, cara. Ah, não, cara, eu esqueci de abrir o programa de novo. Não, Mikael, putz. Vamos lá. Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, tá? Ignora esse choro meu aqui, porque eu sempre esqueço de abrir o programa. É incrível, incrível como eu esqueço desse programa. Mas segunda-feira, tá? Eu prometo que eu vou me esforçar para deixar esse arquivo, esse programinha aberto antes de iniciar o vídeo, tá bom? Esse é o meu compromisso com você. Deixar esse programa aberto aí antes da abertura do vídeo. Então, mas vamos voltar aqui à análise. Né? Eu falei que não poderia perder essa LTA de jeito nenhum, tá bom? De jeito nenhum. E agora a gente está numa segunda encruzilhada aqui, tá bom? A gente, durante os últimos dias, ele fez esse movimento, tá? Então ele não poderia perder essa região de jeito nenhum, tanto que não perdeu a região em forma de fechamento. Ele deu uma atravessada, mas ele não perdeu essa região como fechamento, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção. Então ele fez esse movimento, fez uma correção e conseguiu sim romper a máxima de sexta-feira, tá? Que foi essa região. Beleza? Mostrou força na segunda-feira, tá bom? Não fechando abaixo dessa região que a gente visualizou aqui. E melhor ainda, né? Ele além de abrir abaixo do fechamento, bem abaixo do fechamento, ele mostrou força e fechou e subiu durante o dia inteiro, né, na segunda-feira, tá? E nos dias seguintes, né, ele lateralizou, tá? Lateralizou mais acima da região de abertura de segunda-feira e fechamento de sexta. Isso é importante. O que a gente está vendo agora aqui, tá bom? O que a gente analisou nos últimos dias da semana. Eu faço essa análise mais minuciosa porque é o gráfico mãe, tá, gente? O resto é muito parecido com esse gráfico. Então ele fez esse movimento, diminuiu um pouco a linha para fazer um pente fino aqui. Veio aqui até essa região da média de 200, na região da média de 21, na região da LTA, que está passando aqui, tá? Na região da LTA, e se segurou. Importante isso. Não perdeu 200, não perdeu 21 e segurou. Agora ele fez esse movimento aqui de alta, certo? E agora, né, eu vejo como uma micro correção para voltar a fazer novas altas, tá bom? A única coisa que eu não gostei, tá bom? Que eu não gostei foi o candle de sexta-feira. Foi um candle bem chato, bem feio, né? Uma queda que não deveria acontecer. Ele abriu acima do fechamento de quinta e o certo seria o quê? Ganhar força para fazer esse rompimento, tá? Seria o objetivo
do SP500. Mas durante o dia tivemos notícias não muito agradáveis, como o fechamento das lojas da Apple em alguns estados dos Estados Unidos, né? E também tivemos preocupação com segunda onda, enfim, né? Fez com que o gráfico, o preço viesse a perder aí os patamares do início do dia, tá bom? O que não pode acontecer de forma alguma para o SP500, tá? De forma alguma. Esse movimento aqui na semana que vem. Esse movimento não pode, porque caracterizaria um primeiro pivô de baixa, tá? Uma correção. Não seria mais uma correção para voltar a subir. Aí sim, a gente poderia vislumbrar já quedas no SP500. Por que isso, Micael? Me explica melhor. Vai perder essa LTA, vai perder a média de 21 que está passando aqui, vai perder a média de 200, ou seja, fica muito complicado para esse SP500 voltar a ganhar força caso perca essa região, tá bom? Principalmente a região de 3.000 pontos, é uma região de número redondo, abaixo da média de 200, já perdendo há muito tempo a média de 21 que já está em 3.100 e perdendo a LTA que estaria passando perto de 3.020, tá bom? Então é uma situação complicada caso venha a perder essa região. O que a gente quer que aconteça, o que a gente espera que venha a acontecer, tá? O que o gráfico mostra pra gente, os dois cenários são esses aqui. Veio corrigir na região e vai voltar a fazer novas altas, tá? Rompendo esse topo aqui, tá legal? O que pode acontecer também, o que a gente não quer, vou deixar até com uma forma, um desenho em uma outra cor e com a espessura menor. Veio, fez essa correção, chegou até essa região aqui, né, provavelmente de 61%, de 50% de toda essa perna, dessa perna de alta principal, e replicar essa perna para baixo, tá bom? Não pode acontecer. Vamos traçar Fibo aqui dessa região, Fibo da máxima até a mínima da correção, e está exatamente garoteando aqui nessa região de 61,8 de Fibonacci, tá bom? Você vê que ele não conseguiu fechar, né, acima desse preço. Ele rompe, ele dá uma cutucada para cima, mas vem os ursos e jogam para baixo novamente. Então é importante, né, durante a próxima semana ter um fechamento acima de 3.130, tá? Acima de 3.130 seria um primeiro objetivo para mostrar que o SP500 não vai voltar a fazer um fundo mais baixo que esse fundo aqui de 2.960, caracterizando um pivô de baixa, beleza? Esse é importante, o gráfico diário minuciosamente detalhado aí para vocês e os cenários expostos, tá, beleza? Agora vamos para o gráfico semanal, tá? Um gráfico tá mais light do semanal. Por que tá mais light, Micael? Me explica. Explico para você agora. O que acontece? Tivemos a última correção, que foi aqui na região de 2.750 e fez uma excelente alta, tá? Até 3.215 aí. E agora o que ele fez? Veio fazer a correção nas médias, tá? Fez uma correção nas médias praticamente em 2 semanas, uma semana e alguns dias, tá? Ele veio ao encontro da média, vou colocar em outra cor aqui, ele veio ao encontro da média de 9, veio ao encontro da média de 21 e veio ao encontro da LTA. De bola, né? E agora sim ele veio e está tentando fazer novas altas aqui. Chegou até esse momento, tá? Então a gente espera que semana que vem ele continue essa alta, e o objetivo inicial aí, como a gente já falou, é 3.000, esqueci já o número, vamos voltar aqui para o diário, né, para você decorar, para você gravar aí, rompimento de 61,8 ou então, tá, 3.150, seria o primeiro objetivo, fechamento acima de 3.156 no SP500, beleza? Isso é importante. Agora vamos ao motivo que eu não vou fazer a leitura do Dow Jones, tá? Abri o Dow Jones. Você viu alguma diferença no gráfico? Não tem diferença, né? SP500, Dow Jones. É exatamente a mesma coisa, tá? Tem uma coisa ou outra de diferença, mas que não vai influenciar numa tomada de decisão, né? Mesmo porque o SP500 ele engloba as 500 principais empresas, as 500 maiores empresas do índice americano. Tá, o Dow Jones não, ele já é um índice específico, já subdividido do Dow Jones inicial, né, que agora é esse DJI, o Dow Jones principal é o industrial, né, e temos o Dow Jones de transporte. Então eram dois índices juntos, era um índice só, índice Dow Jones, tá, antigamente. E o que o próprio Dow Jones entendeu?
que havia uma discrepância entre as empresas do ramo industrial e as empresas do ramo de transporte. Então ele dividiu esse índice em dois, justamente para ter essa correlação, porque o índice industrial ele tem que andar junto com o de transporte. Porque se o industrial está fabricando e o transporte não está entregando, tem alguma coisa aí. Então eles precisam ser o quê? Correlacionados positivamente. Então essa divisão, essa sacada do Dow Jones, né, do criador, né, esse Dow Jones foi o cara, tá, gente? Então ele que fundou o Wall Street Journal, tá bom? Ele que criou o índice Dow Jones, só criou o índice Dow Jones só. Então ele teve essa ideia, né? Então ele ainda teve essa sacada de dividir o índice em dois, porque ele estava vendo discrepância em algumas empresas e justamente de setores completamente diferentes que precisavam ser correlacionados positivamente. Então foi aí que aconteceu. Mas o Dow Jones Industrial é muito parecido com o índice com o SP500. Então eu faço a leitura do SP500 pelo fato dele ter mais peso, tá? As pessoas tomam decisão e analisam o SP500 muito mais que o Dow Jones. Tá, beleza? Então eu vou continuar mantendo o Dow Jones porque é muito parecido. Se tiver uma discrepância, por exemplo, numa semana o SP500 subir muito e o Dow Jones cair muito, aí a gente pode fazer uma análise, ver o porquê não está correlacionado positivamente. Tá? Até pesquiso, vejo exatamente quais empresas que não performaram bem na semana, que são incluídas no Dow Jones Industrial, que não são incluídas no SP500. A gente faz um estudo mais detalhado. Se você também que está assistindo reparar essa discrepância, você pode botar nos comentários. Eu faço um vídeo em seguida para você. Se a gente não pescar isso na hora aqui, eu faço um vídeo no mesmo dia falando, vamos pesquisar, eu faço uma leitura aqui com vocês, pesquiso quais empresas e a gente troca essa ideia, tá? Isso é importante para todo mundo, beleza? Então o SP500 já está aí analisado, bem analisado para vocês, tá bom? Vamos para um índice inglês agora, beleza? O índice inglês teve os índices europeus, eles tiveram na sexta-feira um candle, né, fechado positivamente, porque a Europa ela fecha antes do índice americano, né? A Europa ela fecha antes, ela fecha no início da tarde, se eu não me engano. E o problema todo que aconteceu nesse SP500 foi justamente 1h da tarde aqui do Brasil, ou seja, as empresas, os índices, a bolsa europeia já tinha fechado. Por isso que a gente vai ver que os candles do índice europeu, dos índices europeus, estão positivos, porque eles fecharam antes da bagunça que aconteceu na parte da tarde de sexta-feira. Então vamos ter sim uma queda retroativa aí nos índices europeus no início da semana, tá? Que pode não corresponder junto ao SP500, porque o SP500 já caiu, já realizou. Então se o SP500 abrir no domingo à noite, né, os futuros do SP500 abrindo no domingo à noite, caindo mais ainda, aí a gente vai ter duas correções aí na Europa e pode ser uma queda maior, tá bom? Então, mas vamos esperar aí, tá? Isso aí foi só uma explicação por que a Europa está positiva e o SP500 não estava. Então, o índice inglês, né, na sexta-feira, a gente estava com esse candle aqui de dúvida em cima da LTA também, né? Por isso que eu falo que é muito parecido com a maioria dos índices, né, principalmente europeus, eles são bem parecidos com o índice americano. Então eu botei uma setinha aqui falando, ó, se fechar abaixo dessa região vai dar problema, né? Vai dar problema. Mas ele abriu até que na mesma próximo da região aí de fechamento, né, na segunda-feira, chegou a entrar aqui nessa região perigosa, mas teve força para fechar acima, tá bom? Isso é importantíssimo. Fechou com um martelinho em cima da LTA e nos dias seguintes mostrou força e conseguiu fechar acima, fazendo uma bela de uma recuperação durante a semana. Foi uma semana bem positiva para os índices europeus, tá? O que a gente consegue identificar agora nos índices europeus é justamente a mesma coisa que a gente estava vendo no índice americano, né? Tivemos altas, topos sempre mais altos, tá? Nos índices europeus. Aí ele fez essa correção maior, tá? Uma correção maior, principalmente o gráfico semanal precisava dessa correção. E a gente se pergunta aqui, Micael, então está em tendência de baixa? Eu pergunto para você, por que você está achando que está em tendência de baixa? Aí você vai me responder, porque esse topo aqui está mais alto que esse topo. Então a gente já está vendo uma queda nos fundos. Concordo com você, tá? Concordo com você, mas para você confirmar uma tendência de baixa, você precisa ter topos também mais baixos que os topos anteriores, entendeu? Então o que a gente precisa? De confirmação, tá? De confirmação, coisa que a gente não teve ainda. O que a gente precisa? Para confirmar uma tendência de baixa, ele fez essa alta, aí perde esse fundo. Perdendo esse fundo aqui, a gente confirma a tendência de baixa.
tá bom? Aí sim a gente tem topos e fundos descendentes, tá? O primeiro topo e o fundo descendente. Por enquanto não, só teve um fundo mais baixo que o fundo anterior. Mas se a partir de segunda-feira que vem o preço vier a fazer isso, normal, continua a tendência de alta, tá bom? Continua a tendência de alta. Mesmo porque, se você for ver no gráfico da semana, no gráfico semanal, vou fazer uma espessura bem grossa aqui em verde, tá? O gráfico semanal, ele ignora esses fundos aqui, esses menores fundos, tá? Que esses fundos aqui são fundos no diário. No gráfico semanal, ele só vê isso, tá bom? Então, ainda é tendência de alta. Vamos fazer isso agora no gráfico semanal para vocês entenderem, tá? No gráfico semanal, o que a gente viu? Uma alta aqui desde essa semana aqui de 11 de maio até a semana primeira semana de junho, tá? E aí a gente teve a correção para as médias, tá? Chegou na média de 21, né? Rompeu a média de 9, chegou na média de 21, corrigiu para a média de 9, encostou na LTA e voltou a fazer novas altas. Então agora sim a gente precisa de confirmação e precisa disso aqui, tá bom? O que a gente não pode ter de jeito nenhum é uma queda aqui. Se tiver uma queda, aí o negócio fica um pouco mais complicado, tá bom? Mas isso aí só o preço vai dizer, não tem como adivinhar, não tem indicador que vai te falar isso, tá bom? Só o preço confirmando o movimento, tá? Indicador nenhum garante o que vai acontecer na semana que vem, tá bom? Isso aí, se você acha que você tem um indicador aí que adivinha o futuro, meu amigo, pode ter certeza que não, tá? Nenhum. Em 100 anos aí em muito mais, né, um pouco mais de 100 anos aí de bolsa, de americana, nenhuma pessoa, nenhum gênio conseguiu, né, identificar um indicador. Porque indicadores são baseados aqui em médias. Por isso que eu uso média. Porque os indicadores todos são baseados em média. Então, se você usa um indicador, você já está atrasado em relação às médias, né, e as médias já está atrasado em relação ao preço. Então, você vê que não é algo muito rápido, né, para você adivinhar o futuro. Então, vamos voltar aqui, né, para o gráfico diário. É aquilo que a gente comentou, não pode perder essa região de jeito algum, tá? Caracterizaria também um pivô de baixa, inclusive, né, se acontece isso no S&P 500, vai acontecer no índice do inglês e vai acontecer no DAX também, que a gente vai ver agora em seguida. Índice alemão, tá bom? O índice alemão tá bem mais bonitinho, bem mais forte aí que o índice inglês, tá bom? O índice alemão é o índice mais forte que tem na Europa. Tá legal? Chegou numa região de resistência que eu comentei com vocês. Essa região aqui foi sensacional, tá? Vou até te falar, ó. Vou até abrir aqui o endereço, dia 5, tá? Dia 5 eu fiz a leitura, dia 6 e dia 13, tá bom? Então aqui, ó, dia 5 foi o último dia da semana. Foi esse candle aqui, verde. Eu falei o seguinte, ó, nesse fechamento no índice internacional, dos índices internacionais, tem uma resistência, difícil de passar. Provavelmente vai recuar para fazer um descanso, para tentar romper. Foi exatamente o que aconteceu, tá? Se você quiser, pega os últimos índices aí internacionais dos fechamentos, olha a parte do DAX que você vai ver, tá bom? Isso aqui não faço leitura só do gráfico da esquerda, não. É o cenário que a gente traça para o resto para as próximas semanas ou para os próximos dias, tá bom? Isso é importante, você se ligar no que pode acontecer nos índices internacionais que vai acabar impactando no índice Bovespa. Infelizmente, nosso índice Bovespa ele é baseado praticamente no SP 500. Então, o que acontece no SP 500, 90% das vezes vai refletir aqui. Independente se aconteceu, o Facebook vai fechar, aí cai o índice Facebook, a ação do Facebook, que cai as ações da Nasdaq, que vai influenciar nas ações do SP 500, que vai acabar influenciando nas ações aqui do Bovespa, que vai influenciar na Goal, por exemplo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Goal vai cair. Entendeu? É bizarro, mas infelizmente é assim. Né? Por isso que os gráficos do SP 500 são gráficos mais técnicos, né, que são baseados mais em volume e tudo mais. A gente aqui acaba sendo influenciado diretamente pelo SP500, né, por notícias externas, né. Alemão, né, hoje eu estou bem explicativo, né, gente, hoje eu estou falante pra caramba. Então, isso é bom para vocês, né. Índice alemão, tá? Exatamente igual ao índice inglês, que também está muito parecido com o índice americano, tá bom? Não vou me esticar muito aqui, senão a gente vai demorar uma eternidade para gravar esse vídeo. Fazendo novas altas aqui, né? Fez um recuo maior para as médias de 21 e agora tentando fazer um pivôzinho de alta. O que não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Rompimento do fundo anterior, caracterizando o pivô de baixa. O que a gente espera que venha acontecer, né? Rompimento do topo, né? Dessa resistência que foi testada aqui ultimamente, tá legal? É isso que a gente espera com todos os índices, tá? Com todos os índices.
Mas a gente sabe que não tem notícias tão agradáveis recentemente, né? A gente sabe que o índice, o mercado financeiro, de forma geral, é ansioso. Ele já tentou precificar já o fim do coronavírus, e isso pode estar jogando um pouco o índice para baixo, porque não é tão fácil vencer esse vírus aí como o pessoal está imaginando. Então temos sim probabilidade de acontecimento de segunda onda, né? A gente sabe que agora, o que eu vou falar agora é algo que está no radar aí, né? Mas as pessoas estão ignorando, que é o resultado do segundo trimestre, que vai ser fortemente impactado, tá? Porque no primeiro trimestre de 2020, janeiro e fevereiro foram meses bons para as empresas. Ainda não tinha lockdown, ainda não tinha impacto de coronavírus, só na Índia, só na China. Então agora o segundo trimestre vai ser completamente impactado. Completamente impactado. Começou e vai terminar em cima do coronavírus. Então os resultados da empresa devem vir péssimos, péssimos. E isso pode sim pesar na bolsa, tá bom? Então, essa última pernada aqui que a gente pode fazer nessas próximas semanas, tá? Pode ser a pernada de exaustão do mercado para o resultado do segundo trimestre, e aí sim fazer um topaço duplo aqui com esse topo, né, do topo histórico aqui dos índices, tá? Tanto americano quanto os europeus, enfim, né, são os dois índices aí que são bem correlacionados. Aí, meu amigo, se o índice está aqui, tá? Se o índice chegar aqui, tá? Mas isso a gente já está viajando, tá? Mas é uma leitura que eu faço. Se o índice chega nessa região aqui, próximo da saída de resultado das empresas, divulgação de resultado das empresas, meu amigo, aí eu vejo uma possibilidade de um topaço duplo aí, e sim, as empresas demonstrarem, né, aí sim vi uma correção maior, né, para precificar todo o problema que tivemos no coronavírus, toda a sangria, todo o problema que a gente vê, né, que vai ter as empresas que vai para recuperar tudo o que perdeu, né, nesses meses aí do final do primeiro trimestre e todo o segundo trimestre. Beleza? DAX no semanal também bem parecido com SP500, bem parecido com o gráfico do índice inglês, tá? Fez uma alta bem interessante, agora fez uma correção para a média de 9 e fechou essa semana acima da média de 200, era o objetivo principal aí do DAX. Tá bem legal. Agora, objetivo, romper a última resistência que chegou aqui, que foi 12.920, próximo de 12.920, tá? E sim chegar aí aos seus 13.786. Beleza? Esse é o que a gente espera. Vamos agora para o índice, italiano, tá beleza? Aqui o índice italiano, já começando pelo semanal, né? Aquela mesma coisa, subiu nas últimas semanas, agora fez uma correção para a média de 9 e para a região também, que foi um rompimento anterior que a gente vai ver no diário, e agora voltou a subir. Importante é não perder essa região, principalmente, né, 18.000 a 18.300, né, no índice italiano. Vamos para o diário agora para mostrar melhor para vocês o que eu estou dizendo, tá? O índice italiano foi muito parecido com o nosso índice aqui, o nosso índice Bovespa. Ele ficou batendo aqui nessa região, no caso do italiano, 18.000 pontos, várias vezes, vários dias. E teve uma vez que ele conseguiu romper. E quando assim ele conseguiu romper, ele foi direto chegar numa segunda resistência. E agora, nos últimos dias, ele veio fazer um recuo para essa região rompida, tá? Essa região toda rompida. Então, essa região aqui é uma região muito importante para o índice, né? Porque é uma região de suporte, que era uma região muito forte, uma resistência muito forte, que agora é um suporte muito forte. Aí sim, ele respeitou, chegou na média de 21, né? Respeitou e fez esse rompimento, essa alta bem interessante. O que não pode acontecer é justamente perder essa região, entrar de novo dentro dessa lateralização, né? Que era uma lateralização, e provavelmente objetivos aqui que seriam dessa última resistência, esse último suporte que tínhamos aqui no índice italiano, tá bom? Objetivo, o que a gente espera que venha acontecer? Novas altas, rompendo média de 200, chegando nessa segunda região aqui de resistência, tá no 22.000. Beleza? Então agora vamos qual índice Nikkei, tá? Vamos para o índice Nikkei, é o índice japonês, tá bom? O índice japonês, no diário, ele subiu muito forte, a gente já tinha comentado isso, e na semana passada ele veio fazer essa correção linda, né? Essa correção perfeita, em cima da média de 200, em cima da média de 21. Então, na semana passada chegou a perder essa região, mas não confirmou. No dia seguinte ele já abriu com gap de alta e fez um candle de alta, cancelando toda essa queda que ele teve no dia anterior, na segunda-feira, tá?
Esse candle aqui foi muito importante para o índice Nikkei para ele voltar a fazer novas altas. E agora, nos últimos 3 dias, ele lateralizou. Vamos traçar o cenário aqui também rapidamente. O que ele não pode fazer? Perder essa região, pivô de baixo, abaixo da média de 200, tá? Muito ruim para o índice Nikkei. O que a gente gostaria que acontecesse no índice Nikkei? Rompimento de topo anterior que ele fez nos últimos dias, tá? Mostrando novas altas aí, chegando aí sim, seus 24.091 pontos aí, que é próximo do último topo que tivemos aí nos últimos anos, tá bom? Nos últimos meses. Beleza? Nikkei tá aí no semanal também. Nikkei estava muito técnico no semanal. A força absurda que ele teve aqui. Foi uma das maiores altas das bolsas, das principais bolsas. E agora foi fazer um pullback, né, exatamente na média de 9. Né? Chegou muito próximo da média de 9 e ganhou força para fazer um martelinho aí no semanal. Interessante, tá? Interessante. Rompendo essa região aqui é uma região muito interessante e demonstraria muita força no Nikkei, tá? Essa junção de médias aqui, ó, a gente tem uma média. A gente tem a média, tá? Vou colocar aqui rapidinho outra cor. A gente tem a média de 21, a média de 200 e a média de 9. Tá? Ele chegou na média de 9. Não chegou nem nessa meiuca aqui, que eu chamaria de zona muito forte de resistência, onde dificilmente o preço ia cair mais, tá? De uma vez só. Então ele chegou na média de 9 e já demonstrou força. Rompendo essa região aqui, né? Considero sim uma região de provavelmente, caso venha romper, né, vai sim chamar novas altas e ganhar essa região aqui, romper esse topinho, tá bom? No semanal. Nikkei aí bem técnico, né? Sempre foi técnico o Nikkei nos últimos dias. A leitura que a gente tem feita dessa cunha, do rompimento da cunha, da força que ele fez depois do rompimento da cunha. E olha, vou adiantar, vou aumentar essa cunha. Quase veio buscar ao limite superior da cunha, quase. Ia ser algo sensacional do Nikkei. Mas chegou ali, né? Praticamente chegou aqui. Muito bonito o Nikkei, tá? Sempre gostei de analisar o Nikkei, muito técnico. Vamos agora para o Hang Seng, que é o índice da China, tá? O índice da China aqui lateralizando muito, né? Mais lateralizando do que um canal de alta, tá? Mas não deixa de ser um canal de alta porque ele tá com os topos um pouquinho maiores do que os últimos. Então é um canalzinho de alta. Tá, nos últimos, vamos dar mais uma atenção aqui nos últimos dias, né? Como todas as bolsas, ela na segunda-feira teve uma queda, mas no dia seguinte abriu um gap de alta e sustentou essa alta aqui, né? Ignorando praticamente esse dia aqui da semana, tá bom? Fechou a semana no campo positivo, tanto os índices japoneses, os índices europeus e o chinês também fechou no campo positivo a semana, tá? O que a gente quer que aconteça aqui, né? O expectativa, como ele está fazendo topos e fundos ascendentes, é romper essa região, né? Chegar pelo menos aqui na região de 200, na média de 200. O que não pode acontecer de forma alguma é perder esse fundo e vir procurar pelo menos essa região aqui, que é o limite inferior do canal, tá bom? Esse aí é o que a gente não quer que aconteça, porque acaba chamando venda para o resto, né? Vai um contaminando o outro, né? Um índice contaminando o outro. Beleza? Agora vamos para o petróleo, né? O petróleo também sensacional, né? Sensacional. A gente acertou todas no petróleo até agora. A gente começou aqui, ó, com esse power breakout lindo no diário, tá? Fez o rompimento, linda alta. Aí depois veio um outro power breakout, né? Rompimento também dessa região que a gente comentou, mais uma alta e agora fez um recuo para a média 21. Tá? Esse recuo para a média 21 lindo porque, né, em cima da região do Power Breakout, que foi o rompimento dessa lateralização, tá? E veio buscar essa região aqui, veio testar essa região. Então foi uma região linda, um doji não, né? Um martelinho ali lindo, cara, lindo, né? Que rompendo a máxima era compra certa, né? Uma compra certa. E fez aí uma alta bem interessante essa semana, mas ainda não rompeu o último topo. Então o objetivo dessa semana, caso venha acontecer, seria sim um rompimento desse topo, seria um rompimento bem interessante, porque está bem próximo de uma resistência maior aqui, tá? De 44,80 a 45 dólares. Então o rompimento dessa região aqui, essa região que a gente está comentando, seria o rompimento do último topo e o rompimento de 44,80, 45 dólares, é uma região bem complicada e seria muito bom para as bolsas, tá? Esse rompimento dessa região toda, tá bom? Fechando acima disso, seria muito legal, muito interessante mesmo para o petróleo Brent, tá legal? O que a gente não quer que aconteça
não quer de forma alguma que aconteça, né, seria perder essa região aqui desse último fundo, caracterizando claramente um topo duplo, tá? E sim buscando umas mínimas aí, entrando de novo nessa região que a gente não gostaria, que é um suporte que a gente tem aqui, tá? Provavelmente perderia esse suporte se viesse a romper, perder esse fundo, tá? E aí sim poderíamos buscar novas quedas aí para o petróleo, que a gente não espera e que macroeconomicamente falando, a gente não acha que venha acontecer, não tem motivo para isso inicial, tá? Só se tiver um lockdown mundial novamente, segunda onda a nível mundial, aí sim, né, não tem muito o que fazer, a não ser quedas aí, tanto no cenário dos índices quanto nas commodities, beleza? Mais um vídeo feito para vocês, tá? Nesse sabadão. E espero que vocês gostem dessas análises. É uma análise que eu faço aqui com muito carinho para vocês. Eu gosto disso também, tá? Eu faço com o maior carinho, o maior amor, tá? Porque eu gosto muito disso. E eu acho que tem uma análise simples que abre a mente de vocês, tá? Eu não estou pedindo para vocês aprenderem isso, né? Mesmo porque não é o objetivo do vídeo aqui. É um objetivo mais educacional, é um objetivo mais informativo, vamos dizer assim, tá? Então, se você gostou dessa análise, se você gosta da forma que eu explico, se você gosta das técnicas que eu uso, se inscreve no canal, compartilha, dá o like. É só isso que eu peço, tá? É só isso que eu peço. Eu tenho o trabalho aqui de gravar, de editar, de subir no YouTube, de compartilhar com vocês. Eu só peço para vocês clicarem no botão de inscrever, no curtir e no compartilhar. São 3 cliques que vocês vão fazer com o botão do mouse de vocês, beleza? Então, gente, um bom final de semana para vocês. Hoje é sábado, né? Amanhã, domingo, eu vou subir uma palestra. Uma live que eu fiz junto com o Cecel aqui, um camarada que faz umas ações sociais aqui no Rio de Janeiro, que a gente precisa muito fazer ações sociais no Rio de Janeiro, infelizmente, né? Não deveria ser tão necessário, mas é muito necessário. Então eu fiz uma live com ele mais sobre educação financeira, uma educação financeira levada para o lado motivacional também, tá? Se você conhece alguém que tá mal financeiramente falando, amargou algumas dívidas durante a pandemia, essa live vai ser bem legal você passar para essa pessoa, para ter uma visão diferente do que eu vejo, como a gente começa uma educação financeira, como a gente sai do buraco, tá bom? Então eu sei que não é específico para você que está olhando a análise do petróleo Brent, do negócio, porque você já está com uma situação financeira um pouco melhor, né? Para você estar fazendo, investindo, né? Nesse tipo fazendo esse tipo de investimento. Mas a live é justamente se você conhece alguém, se você precisa, é uma forma que eu tenho de ajudar, de chegar em outras pessoas, entendeu? Eu gosto disso, né? Eu sempre tive essa veia, né, de professor, de ajuda, nunca era muito raro não ajudar alguém que precisasse. Então esse vídeo eu fiz, né, em conjunto aí com o Cecel, justamente para ajudar essas pessoas, beleza, gente? Então é isso, um forte abraço, um bom sábado para vocês e a gente se encontra aí amanhã de novo, né? E segunda-feira também com o fechamento do mercado nacional. Forte abraço aí, gente. Tchau, tchau.